Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a empresária Meire Figueiredo Arantes. Meire, nós terminamos o primeiro bloco falando do processo de criação da sua marca, dos sacrifícios todos que você fez para consolidá-la, né? Eu queria agora saber, assim, a sua fonte de inspiração. Em que você se inspira para poder criar as suas peças e quais são os diferenciais dessas peças que você acredita que encantam tanto as pessoas? Wagner, para quem é criador, tudo é objeto de pesquisa, né? Eu vejo um muro, eu vejo uma frase, estou lendo um livro, é um poema, eu estou num restaurante, o lustre, de repente eu já estou desenhando o lustre do guardanapo. Eu vou a um museu de arte, as cores que o pintor colocou na tela, eu já anoto, eu falo, gente, eu nunca pensei que essa cor junto com essa fosse tão bonita a combinação. Eu vou usar isso colocando bolas, né, naquelas tonalidades. Então, assim, o universo ele é muito amplo de pesquisa, né? E eu procuro traduzir isso tudo nas coleções, principalmente colocando um sentimento imenso em cima de tudo. Porque eu acho que há muito tempo, né, ninguém compra mais produto, né? Você compra uma história, você compra um encantamento, você compra o tema daquela coleção que você explica, né? Se eu pegar esse anel e explicar para você que esse anel faz parte da coleção isso, isso e isso, que eu me inspirei nisso, isso, isso, você compra essa história do anel. Ele ganha o objeto ganha outra dimensão, né? E você está levando para casa uma história com você, algo mais, né? E esse algo mais é que eu sempre tentei passar nos temas das coleções que eu faço, que eu fazia, porque eu achava que vender só um produto era muito pouco, né? Eu achava que as mulheres, elas são tão especiais que elas mereciam carregar muito mais do que isso. Pensou que um muito produto, bem. Né? Querida, e ao longo do tempo, né, nos primeiros 15 anos, né, da marca Meire Design, você foi fornecedora exclusiva para um grupo de lojistas aqui de Belo Horizonte, né? Mas aos poucos você foi ampliando o seu mercado e chegou até a televisão, né? As suas peças foram inclusive usadas pela Marília Pêra numa minissérie global, né, no seriado, chamava Quem Ama Não Mata, não é isso? Queria saber, assim, como você conseguiu chegar até a televisão, né, como é que foi esse processo e qual foi o impacto desse episódio, né, das suas peças na televisão para a visibilidade da sua marca. O mais bonito é a gente perceber, né, Wagner? Hoje eu penso assim, que isso hoje é tudo feito por assessoria de imprensa. Tem assessoria de imprensa que te coloca na Globo. Quer dizer, naquela época podia até ter, mas se tivesse também eu não sabia e muito menos ia ter dinheiro para pagar, né? Então foi uma questão de estar no lugar certo, na hora certa e talvez o merecimento do produto, né? Mas esse grupo de lojas aqui de Belo Horizonte me colocou em contato com uma loja no Rio que se chamava Ciganamente. E as pessoas, as figurinistas, para fazer o figurino da Globo, iam muito a essa loja fazer pesquisa. E lá encontraram os meus produtos. Esse colar, especificamente, era um colar de cristal, que ele tinha uma bolinha de cada cor. Era a coisa mais simples e mais pura do mundo, né? E aí, em 2 minutos, eu estava na Rede Globo, sem estrutura de trabalho nenhuma, né? Eu não tinha empregado, eu não tinha empresa. Eu falava, gente, mas como assim, né? E as demandas devem ter aumentado muito, né? As demandas começaram a vir aos montes, né? Então, eu me vi de saia curta, né? Então, o que eu fiz? Eu busquei nos meus vizinhos, na época a gente morava no Conjunto Habitacional Tereza Cristina, e Dona Maria, a Selma, todo mundo no prédio, meu pai, meu irmão, todo mundo fazia colar para mim, enfiava colar. E hoje eu encontro, inclusive, com médicos, colegas do Moreco, que falam assim, eu já trabalhei para você. Moreco é meu marido. Eu já trabalhei para você, a gente enfiava colar no plantão. Ele levava seus colares. Moreco levava o material para o plantão e o Lauro e vários amigos ajudavam a enfiar colar para mim. Que legal. E você, ao longo do tempo, então, foi se transformando numa referência nesse mercado, né, de acessórios de moda aqui no Brasil, né? E você, inclusive, começou a exportar os seus produtos, né, para vários países, né? França, Grécia, Austrália, Japão, Canadá, Estados Unidos, Argentina, enfim, vários países no mundo. E eu queria saber como é que foi essa experiência para você de internacionalização da sua marca e o que você aprendeu nessa relação com essas tantas culturas?
O aprendizado com essas culturas foi maravilhoso, né? Porque eram questionamentos inimagináveis, né? Na Bélgica, uma vez a gente mandou uma coleção para uma feira de eco-bijus, eco-joias, e eu mandei a coleção inteira feita de chifre. E eles me pediram para protocolar, fazer um documento, uma declaração de que aqui no meu país eu não matava o boi para fazer bijuteria. Eu falava, gente, mas como assim? Mas eu tive que fazer essa declaração, senão não era aceitada na feira, né? Assim, o quanto a seriedade das coisas, né? Sim, verdade. Na Austrália eu aprendi que para você exportar alguma coisa de semente era quase que impossível, né? Exatamente pelo conteúdo de como é que a gente... É possibilidade de contaminação? De contaminação, né? Com certeza. Então era assim, impossível, né? No Japão eu aprendi uma coisa fabulosa, que todos os pedidos do Japão, a representante colocava uma observação se era possível diminuir determinado colar. Eu falava, gente, toda vez essa menina faz isso e me dá um trabalhão danado, porque eu tinha que fazer outra planilha, outra precificação, né? E aí um dia eu resolvi perguntar por que você quer que diminua todos os colares sempre, né? Ela falou, Meire, porque a estatura da japonesa ela é muito menor. Então, um colar de 80 centímetros, que seria na época um pingente pra gente, batia no cinto da japonesa, né? Então, assim, foram coisas fabulosas. E a experiência em si de trabalhar com o exterior, ela é bacana, mas nem tanto, né? Porque eu acho, assim, que na cabeça de um pequeno produtor, a gente imagina, assim... Eu já até dei uma palestra uma vez, assim, um navio escrito Meire Design, cheio de container de bijuteria. E isso hoje acontece o oposto com o chinês, trazendo as coisas para o Brasil, verdade, né? E não verdade. com a gente. É verdade. Então, assim, é um terreno que eu achei, tanto eu quanto o Moreco, né? O meu marido, a gente achou difícil, pelas dificuldades, né? Imposto, dificuldade o câmbio que varia demais. Então, às vezes, você fecha um pedido com um determinado valor, quando você vai entregar aquela mercadoria, o valor já se perdeu e você não ganha nada, né? O nosso produto ele tem tanta taxação que ele chega lá fora com um custo unitário alto, você acaba concorrendo com grandes marcas que já têm um nome forte lá fora. Então, assim, tem o lado positivo, mas ele é muito menor, sabe? Na verdade, eu acho que ele faz muito mais, assim... todo mundo acha lindo falar que você está exportando. Glamuroso. É glamuroso. Mas, na realidade, é uma área bem difícil. Pelo menos nós achamos. Apesar dessas dificuldades, no auge, né, do seu trabalho, você lançava em média, duas coleções por ano, não é? Duas, três coleções por ano. E essas suas peças, né, das coleções eram vendidas em mais de 800 pontos de venda, tanto no Brasil quanto no exterior. Não é isso? Aí eu queria saber de você, assim, esse seu trabalho, essas suas peças, elas têm sempre, em geral, um caráter social também, né? Você vai além do objeto, como você mesmo já disse, e traz uma mensagem social, né? Como é que você define o tema das suas coleções e como é que você desenvolve essas coleções a partir do tema definido? Olha, o tema ele é escolhido, né, comigo e com a minha equipe de trabalho, que eu sempre tive. E ele tinha sempre um motivo, assim, eu falo que quem tem uma marca, Wagner, você tem uma bandeira para levantar e salientar e gritar por aquilo que você quer que as pessoas te escutem, né? Então, por exemplo, quando eu resolvi fazer uma coleção, vou te dar um exemplo, para comer com os olhos. Eu quis trabalhar o universo da gastronomia. Como é que é essa história de todo mundo, de um dia para o outro, sair de uma mesa que é uma celebração, né, uma comunhão junto e ir para o self-service? Como é que fica isso? Como é que as questões familiares, de ensinar uma pessoa a comer, de lidar com esse alimento? Aí a gente foi estudar os shoppings, né, que tem praticamente todas as culturas ali dentro da praça de alimentação, né? Então, assim, aí a gente vai trabalhar várias questões. Aí eu fui buscar um professor para estudar com a gente a questão da comida. A gente começou com a Bíblia, né? Olha, comer e beber em memória de vós, né? De mim. E aí a gente começa a fazer isso tudo, né? A trabalhar a questão da oralidade e vamos desenvolvendo isso tudo. Então, quando eu apresento um colar para uma cliente que é uma boca, eu não estou querendo dizer só que ele é uma boca, né? Eu estou querendo dizer exatamente que ele faz parte dessa coleção para comer com os olhos,
é onde tudo começa nessa questão da oralidade. Então, assim, tudo tem um significado e eu acho que é isso que ajudou sempre a vender o produto, né? E por falar em caráter social também dos seus projetos, né? Você também tem uma parceria com o Sebrae, né? Teve uma parceria com o Sebrae e para um projeto muito bonito, chama Talentos do Brasil, né? Cujo objetivo era levar o design para várias comunidades carentes do país. Isso. Como é que foi essa experiência e como é que as pessoas dessas comunidades reagiam a essa iniciativa? Olha, eu acho que foi dos trabalhos mais encantadores que eu já fiz. Eu continuo sendo consultora do Sebrae, mas esse projeto, infelizmente, ele acabou, né? Que pena. E ele levava. Então, era eu, Junacal, Ronaldo Fraga, vários designers, cada vez ia um. E a gente ia para o Pará, Belém do Pará, Floresta Amazônica, interior de Minas, trabalhando com comunidades muito pequenas, muito pobres. Então, foram experiências, assim, maravilhosas. Teve uma vez, uma especificamente, me marcou muito na Amazônia, onde eu fui desenvolver uma coleção sobre pássaros, os pássaros do Brasil. E eu cheguei lá, numa das rodas de conversa, uma das associadas virou para mim e falou assim: professora, meus filhos não conheciam pão, não, foram conhecer pão já grandes. Muitas vezes, às vezes, até eu chegava em casa e via que os meninos estavam custando a dormir e quando eu ia ver era fome. Então eu pegava a lanterna e saía para caçar passarinho, voltava, fazia uma sopa e dava para eles para comer, de passarinho. Aí eu chegava no hotel, eu chorava rios, né? Eu falava: Deus, o que você me mandou? Vim aqui, sabe, fazer uma coleção sobre pássaros, bordadinha, toda matizada, e eu encontro uma realidade dessa, né? Então aí é que eu acho que entra essa coisa da questão social, né? Que para mim, o bordado, o que eu fui fazer lá, eu achava sempre que era o de menos, sabe? Eu acho que essa coisa de estar com essas mulheres, essa conversa que a gente tinha, é que fazia que elas se sentissem maiores do que elas são, né? Então, aí eu sugeri para elas, eu falei: olha, vamos fazer, então, vamos procurar bordar a realidade de vocês. E aí inventamos juntas um avental, especificamente nesse caso, né, onde foi bordado uma pena no peito e escrito: meus filhos não conheciam pão, comíamos pássaros. Nossa. Então, isso voltando, esse avental foi, nesse caso, a bandeira que eu queria salientar e mostrar para as pessoas. Foi fotografado, foi para o catálogo, né? Era o que eu queria mostrar daquela região e não simplesmente um passarinho matizado. Nossa, né? Maravilha, viu? Querida, vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que nós temos mais histórias ainda de Meire, hein? Já já a gente volta.